Bom, pessoal, então nesse vídeo aqui eu vou mostrar vou explicar como é que funciona o DHCP, né? E como que a gente configura um servidor DHCP no Linux, tá bom? No Ubuntu aí, que é a mesma distribuição que a gente já usou no outro vídeo para fazer o Nextcloud, entre outras coisas. Os vídeos eu vou deixar os links depois, tá bom? Então, assim, primeiro, a gente precisa entender como funciona o DHCP. Eu peguei desse site aqui, ó, studyccna.com aqui, tá? Só para explicar o processo. Então, basicamente, o DHCP, ele é um servidor que ele vai passar as configurações de rede pro cliente, né? Seja smartphone, é, notebook, impressora, telefone IP, qualquer host que você pode ter na rede, o DHCP vai passar as configurações de rede. Geralmente na nossa casa, quando a gente usa o Wi-Fi, também tem um DHCP configurado, porque você não configura, ele já vem automático no roteador, então você acaba não configurando ele, mas é a mesma coisa. E o que esse DHCP passa para você basicamente? Dá para passar uma série de configurações, mas basicamente ele vai passar para você o, o endereço IP, máscara de subrede, o gateway padrão, o servidor DNS e o nome de domínio, se tiver domínio na sua rede e tal, essas coisas. Entre outras coisas, passar configuração de servidor SIP, configuração de Captive Portal, se você usa o Wi-Fi, uma série de configurações dá para passar. Mas a princípio são essas aqui, máscara de subrede, gateway padrão e nome de domínio. Então, como é que funciona o DHCP? Né? Aqui tem o funcionamento. Quando você liga uma máquina na rede, ela não conhece nenhum endereço, ela não tem IP, né? Então o que ela faz? Ela manda um pacote de qualquer equipamento, seja um smartphone, qualquer host, telefone, IP, né, impressora, igual eu já falei, todos os hosts, computador, notebook e tal. Ele manda um pacote de broadcast, um 255 na tua rede, 255, 255, 255, tudo 255, porque ele não sabe qual que é o range da rede, não tem como ele mandar dentro daquele range. Então ele manda um broadcast que é um DHCP Discover, né, que está até DCHP, está ao contrário aqui, mas que é o DHCP Discover. Aí, se tiver um servidor DHCP na rede, ele vai pegar e vai oferecer um endereço para você, né, um endereço dentro do pool de endereços dele, que a gente vai explicar depois o que é. Ele vai oferecer um endereço pro host, aí o host ele vai oferecer alguns, né? Teoricamente ele oferece alguns endereços para o cliente escolher. Aí o cliente vai pegar, vai devolver, né? Então isso vai tendo essa conversa aqui. O cliente solicita num broadcast, aí o servidor identifica aquele pacote como um DHCP Discover, aí ele oferece para esse cliente, com base no MAC, porque ele ainda não tem IP, ele oferece para esse cliente aqui um determinado endereço. Aí o cliente responde essa requisição, né? E o DHCP Server devolve um ACK dizendo que está tudo certo. A partir desse momento, essa máquina já tem o endereço IP. Então, isso aqui é o básico do funcionamento do DHCP. Né? Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos ver como que eu instalo isso aqui no Ubuntu, que é aquela, né, mesma máquina, mas serve para outras distribuições Linux também, não só para o Ubuntu. Então tá aqui, né? Você vai usar o gerenciador de pacotes. A primeira coisa que você vai fazer é o apt-get update, tá? Deixa eu só fechar a câmera aqui. Então, a primeira coisa que você vai fazer é o apt-get update para ele atualizar os repositórios, né? Deixar os repositórios mais atuais, tá? Aí depois você vai colocar apt-get install, que é para instalar o pacote, e o nome do servidor DHCP que a gente vai usar, existem outros, mas o que a gente vai usar aqui, que é o mais usado, é o ISC DHCP-server, tá? Aí você vai instalar esse pacote aqui, ele vai perguntar, vai falar que tem que ocupar um certo espaço e tal. Aí aqui, isso quem já instalou o pacote com o apt, com o gerenciador de pacote apt já viu esse tipo de coisa e tal. Aí ele vai criar tudo isso aqui. Só um minutinho. Deixa eu só ele finalizar aqui. Então,
ele terminou de instalar aqui, né, o pacote. E aí você vai entrar na configuração do pacote, né, que fica no etc. Peraí, DHCP, né? Aí você vai entrar no etc DHCP e aí o arquivo de configuração dele é esse dhcpd.conf. Aí aqui tem diversas configurações aqui que a gente vai falar já já, né? O que a gente vai fazer? Nós vamos limpar esse arquivo aqui. Deixa eu só ver aqui. Não, eu vou usar esse aqui mesmo. Então, ó, a primeira coisa aqui é o nome de domínio da sua rede, tá? Lease time, aqui, esse default lease time é o tempo que a máquina vai ficar com aquele endereço, né? Porque quando você manda um endereço para o computador, para o host da rede, ele fica por um tempo. Depois de um tempo ele pede um endereço novo para o servidor da HCP. Normalmente o servidor da HCP ele renova essa concessão, a gente chama de concessão, porque o endereço está emprestado para o cliente, né? Ele não fica para sempre com esse cliente. Então aqui tem uma série de configurações aqui, mas nós não vamos editar por aqui. O que eu vou mostrar para vocês? Fora o servidor DHCP, eu vou ensinar vocês aqui a instalar uma ferramenta web para gerenciamento de servidores, tá? Que é o WebMin. Ele facilita bastante o gerenciamento de um servidor, né? Então ele tem um dashboard e tal, então você consegue gerenciar diversos tipos de aplicação que você roda no Linux de uma forma mais simples, né? Então ele tem aqui, esse é o site, o WebMin mesmo, parece muito com esse site aqui, tá? E a única questão dele é que ele não está no repositório, tá? Esse WebMin, que é um gerenciador de servidores, ele não está no repositório. Então para instalar esse WebMin, você vai ter que baixar o pacote, tá? O .deb, que no caso a gente está trabalhando com o Ubuntu, que é baseado no Debian. Então você vai ter que baixar aqui, ó. Bom, aí você pode adicionar o repositório ou você pode baixar o .deb, que é a forma que eu vou fazer. É você usando essa forma do repositório. O que você vai fazer? Você vai executar esse comando aqui, ó. Você vai lá em download, ele está explicando. Então você vai executar esse comando aqui, ó. Tá? Pode copiar para lá ou digitar se você quiser, não é muito grande, dá para digitar se você não estiver usando put, nada disso. Então você vai digitar esse comando aqui, ó, que é o curl, aí tem todos aqueles parâmetros ali, ó, curl-o setup repos.sh, que basicamente ele vai copiar o script de instalação lá desse repositório aí do GitHub do WebMin, né? Depois que você fizer isso, você der um ls na sua máquina, você vai ver que ele colocou esse arquivo aqui, ó, setup.ros.sh. Aí ele está explicando o que você faz depois. Na verdade, são dois comandos, o curl, e embaixo você faz esse sh, né? Aqui eu acabei de fazer aqui, eu só cortei para não ficar esperando. sh setup pos.sh. Na verdade, esse script, o que ele faz? Ele vai adicionar o repositório do WebMin, né? Vamos abrir para ver o que tem lá. Ó. Então, ele vai adicionar o repositório do WebMin na sua máquina para você poder fazer o download. Depois que ele adicionou o repositório do WebMin no seu computador, você vai poder instalar. Aí o que acontece? Você vai fazer o mesmo comando que está aqui, que é esse aqui, ó, apt-get install WebMin install recommends. Quando você faz esse install recommends, ele instala as dependências também. Se você fizer por dpkg, vai ter que ficar corrigindo dependência na mão, aí você vai ter um monte de problema. Vai ser bem enrolado, vai dar muito trabalho. Então, faça dessa forma aqui que é melhor. Bom, aí quando você fizer esse comando aqui, install recommends, pode ser que aconteça um erro, que ele vai falar que tem algumas dependências, algumas coisas quebradas e tal, que não quer rodar. Se fizer isso, ele mesmo aqui, o apt vai te dar a sugestão de fazer isso aqui, ó, fix broken installs, tá? Então você vai tentar esse aqui, apt-get install webmin, -install recommends. Se não der certo, ele vai dar um erro e falar, olha, não foi e tal, tente apt-fix broken install para corrigir a instalação com defeito. Depois que você fizer
a instalação seja assim, ó, eu acho que ele não vai deixar, ele vai falar que o admin já está instalado, ó, provavelmente. Aí ele vai falar, ele está pedindo mais algumas coisas ali e tal, algumas dependências que talvez ele não instalou ainda, tá? Bom, mas feito isso aqui, deixa eu cancelar porque já deu pra gente ver. Opa, peraí, deixa eu cancelar aqui. Pronto. Porque já está instalado aqui, eu já fiz agora há pouco. Aí, depois que você fez isso, você vai pegar, você precisa saber o IP da sua máquina. Então você dá um IP A no Linux, você vai ver o IP dela. O IP da sua máquina, aqui nessa interface, isso aqui é importante também, a interface é NP0S3, tá vendo aqui, ó, a interface 2. O IP dessa interface é muito importante para você. Por quê? Porque você vai ter que configurar o teu servidor da HCP para essa interface. Então a gente viu que o IP aqui é 192.168.144, no meu caso. Então você vai vir aqui no browser lá do seu navegador, do seu computador tal, não na máquina virtual, por fora mesmo, e você vai colocar o IP e a porta 10.000, que é a porta do WebMin. Ele vai dar um erro de certificado quando você for acessar a primeira vez. Deixa eu abrir uma aba anônima aqui. Deixa eu só copiar esse endereço aqui e abrir uma aba anônima para vocês verem o erro que ele vai dar. Por quê? Por conta do certificado, tá? Como você não tem o certificado, ele vai dar o erro. Ele vai dar uma mensagem, aí depende do teu navegador aí e tal. Agora ele não tá, agora há pouco tava, mas tudo bem. Ó, ele vai... Bom, não deu erro porque eu já abri aqui na máquina. Mas ele vai dar um erro de certificado, tá? Não tem problema. Aí você vai colocar a senha de root que você tem lá no teu servidor, tá? Do teu usuário. Deixa só ele logar a senha que você usa para logar. Então, esse é o WebMin, essa é a cara dele. Tá? Que ele vai ficar um pouco lento porque a máquina já não é tão boa, essa máquina que tem pouca memória e tal, enfim, uma série de coisas. Mas aqui você vai ter o menu do WebMin onde você acessa todas as máquinas virtuais. E como eu tinha todas as máquinas virtuais, todos os serviços que você tem instalado nessa máquina virtual aqui, né? E como eu já tinha mostrado, você pode digitar o arquivo por aqui, né? Que é você vai o seu editor de preferência aí, /etc, /dhcp, dhcpd.conf. Então você pode editar o arquivo por aqui, tá? Pode editar por aqui, não tem problema nenhum de você editar esse arquivo por aqui. Mas você pode editar lá pelo WebMin também, tá? Pelo WebMin você vai ter acesso a esse arquivo. Então você não precisa ficar abrindo linha de comando. Então, se você não tem um put, qualquer coisa aí, não instalou o servidor SSH, essas coisas, você pode configurar por lá, que vai simplificar bastante o trabalho. Então aqui você tá a tela do WebMin, né? Você vai escolher servidores aqui e DHCP Server. Aí você vai estar nessa tela aqui. Aí por aqui você consegue editar o seu arquivo manualmente aqui nessa tela aqui, ó. Manual Edit Configuration. Tá? Aí ele vai abrir a tela de configuração do DHCP para você não precisar ficar entrando lá por linha de comando, tal, essas coisas todas você vai conseguir editar por aqui. Então, aqui está aquele mesmo arquivo que a gente abriu por lá, né? Então, vamos apagar tudo aqui e eu vou colocar uma configuração que eu já estou aqui separado, depois eu deixo ela aí na descrição e vou explicar linha a linha. Eu vou explicar por aqui mesmo. Então, assim, a primeira coisa, se você quiser que só funcione na sua rede computadores que tenha reserva, que você coloque o MAC dele, você coloca isso aqui, ó, proibir clientes desconhecidos, né? Aí você coloca essa opção, tá? Opa, deixa eu só aumentar aqui, pronto. E aí você coloca essa opção. Autoritativa é se você tiver 2 DHCP na sua rede, alguma coisa nesse sentido, aí o seu vai ser prioritário, tá? Aqui é o nome do teu domínio que você passa pela rede, se você usar um domínio na sua rede. Se você não usar, não precisa, mas normalmente redes empresariais você vai ter um domínio.
aqui já, essa opção que você passa, tudo isso, essas opções que eu estou falando, são opções globais que você vai passar para todos os computadores. E aí tem as opções específicas de cada subrede. Aqui a gente só vai ter uma subrede, mas você pode ter, de repente, passar um roteador diferente em cada subrede, dependendo se você tem roteamento de VLAN na sua rede, qualquer coisa no sentido. Mas aqui é a forma mais simples possível. Então aqui você passa o servidor DNS, aqui a gente está passando o servidor da rede que é o DNS, mais o DNS do Google. E aqui é o tempo de lease. O que é o tempo de lease? É o tempo que a máquina vai ficar com aquele endereço. The full lease time, com esse tempo, é em segundos. Então, 36 mil segundos, a máquina vai pedir um endereço novo, que é metade do tempo. Se passar 72 mil segundos, que é esse tempo, que é o max lease time, aí o seu servidor vai pegar aquele endereço e dar para outra máquina. Tá? Sim, então o servidor da HCP ele deixa guardado aquele endereço por um tempo para o seu computador lá na listinha dele de quem está usando esse endereço, que é o lease, né? Porque eu falei, o servidor da HCP ele não te dá o endereço, ele empresta o endereço para o cliente. E aí aqui a gente passa o servidor NetBIOS, você consegue passar o servidor NTP. Qual que é o servidor NTP de rede? O servidor NTP é o servidor de hora para atualizar o horário dos computadores, todos baseados em um servidor, para não ficar cada computador com um horário diferente. E você consegue passar o servidor SIP, que é usado em VoIP também. E aí aqui, essas são opções, exemplo de opções básicas que você passa para todo mundo. Aí aqui embaixo, tudo que tem hash é comentário, tá? Aqui embaixo a gente tem assim, ó, rede principal. Aí você define qual que é a sua rede, que é o 192.168.1, aqui tá errado, é 0, né? Final 0 a rede. 192.168.1.0 e a máscara de subrede é 255.255.255.0, que é um /24. A interface que ele vai usar para dar endereço IP, porque o seu servidor pode ter 2, 3, 4 placas de rede diferentes, então aqui você coloca qual que é essa interface, que é aquela que a gente viu anteriormente lá no IPA, qual que era. Aqui eu estou permitindo clientes desconhecidos, tá? Estou dizendo que nessa aqui o router é esse aqui, esse vai ser o router das máquinas, tá? Então eu posso colocar o router, se eu colocar o router aqui fora, ele funciona para todas as subredes. Se eu colocar aqui dentro, ele só funciona nessa subrede. Então essa subrede eu estou abrindo ela aqui e fechando aqui. Então esse é o router dessa subrede, que no caso, como eu só tenho uma, vai ser o router de todo mundo. E aqui eu também, nesse pool, eu permito clientes desconhecidos e eu coloco o range. O que é o range? O range é o intervalo que o seu DHCP vai dar de endereço. Então ele vai dar endereço do 150 até o 100, o 92.168.1.50 até o 92.168.100. Por que você tem esse range? Aí você pode falar, pô, mas a rede vai do 11 até o 1254, né, no caso, tira o 0 e o 255. A rede vai do 1 até o 254. Por que você está deixando isso? Porque a gente deixa o começo para servidores, para equipamentos que você queira criar reserva, para eles ficarem sempre pegando o mesmo IP, que é isso que é reserva, tá? Então a gente vai copiar aqui, vai colar aqui na configuração. E aí aqui está a configuração do servidor da HCP, né? Aí a gente salva e ele vai para outra tela aqui, tá? A gente já vai ver isso aí. Da configuração, você vai ver que tem uma rede aqui, ó, que é a rede que você criou, né? A rede que foi criada lá. Então você pode editar ela por aqui. Você pode editar ela por aqui, tanto como editar por linha de comando. Então todas aquelas configurações que a gente fez lá pelo arquivo, ele já identifica que tem a subrede, tá? Que é o 92.168.1. Então você consegue editar tanto por aqui quanto editar lá pelo arquivo de configuração. Você consegue editar tanto pela interface gráfica quanto pelo arquivo de configuração. Todas as opções que você passou lá, elas vão estar disponíveis aqui também. Então você pode ver aqui que ele vai estar de outra forma, né? Você não vai ter que digitar e tal, essa coisa toda. Então ele tem aqui, ó, tem a rede, ele tem a máscara, tem todas aquelas configurações, não todas, né? Algumas você tem que fazer manualmente mesmo. Então, ó, allow no users você tem aqui e tal. Então você pode fazer por aqui. Aqui você consegue editar o pool de endereços também, que é o mesmo que a gente criou lá, ele já identifica aqui, tá bom? Mas você pode fazer lá direto no arquivo de configuração, não precisa ser por aqui não. É como adicionar um host, né? O que é adicionar um host? Quando você clica aqui, adicionar um host, você está criando uma reserva.
O que é reserva? A reserva é aquele endereço que você vai configurar para o equipamento, computador, impressora, sempre pegar o mesmo endereço. Então, por exemplo, você vai colocar aqui, ó, impressora X1, por exemplo. Impressora X1. Aí você vai colocar aqui uma descrição dela, né? Tanto faz aqui a descrição, o nome do host, impressora da contabilidade. Você coloca aqui, ó. Pronto, saiu meio ruim ali, mas tudo bem. Então você vai colocar a descrição e aqui você coloca o MAC dessa impressora, né? Logicamente que ele não vai ser esse que eu estou colocando, mas você vai colocar o MAC e o endereço que ela tem que pegar. Então essa impressora vai pegar sempre o mesmo endereço, para não ficar pegando endereço diferente e tal. Enfim, depende muito da sua rede, né? Aí você coloca aqui o endereço que você quer que ela pegue. Se você não quiser colocar um pool de endereços, você não precisa colocar o pool, você não cria o pool de endereços, tá? Que nem eu falei que você criou o pool lá de intervalo. E você coloca deny unknown users, aí só quem vai ganhar IP na sua rede é quem tiver uma reserva, igual essa que eu criei aqui. Só os hosts que você adicionou aqui que vão conseguir ganhar IP. Então essa é mais uma medida de segurança que você faz também. Eu acho que não é tão seguro assim, porque alguém pode ver o endereço e fixar no equipamento dele, mas teoricamente ninguém coloca um computador na sua rede se você não quiser. Se ele chegar lá na sua rede e ligar o cabo de rede, ela não vai ganhar um IP, tá? Porque não vai permitir que qualquer um entre. Então você vai naquela opção lá, você vai tirar o deny que a gente tem aqui, ó, deixa eu abrir aqui no Sublime. Esse deny unknown users, aqui está comentado, né? Mas, por exemplo, aqui ele tem assim, ó, allow unknown clients. Se você colocar deny unknown clients, aí só vai funcionar aqueles clientes, né, que tiverem reserva. E aí, como eu disse, qualquer pessoa chega na sua rede, se você não coloca essa opção, se você deixar low on no user, qualquer um entra. Se for, por exemplo, uma rede Wi-Fi, você tem que deixar, porque você não conhece o cliente que vai conectar, né? Se for uma rede para guest, essas coisas e tal. Agora, se for uma rede corporativa, onde você só quer que conecte os computadores que você conhece, aí você deixa aqui como deny, tá? Igual estava anteriormente aqui, ó, deny on no clients. Para ele, você tira o comentário, né? E deixa assim. Só que aí todo mundo que entrar na sua rede vai precisar de uma reserva. Isso é bom, como eu disse, aumenta a segurança. Não é qualquer um que vai conseguir usar a sua rede. Só que se você está, como eu disse, se você está numa rede Wi-Fi, tudo depende, né? Se você está numa rede Wi-Fi com guest, você não pode fazer isso, você não vai ficar cadastrando todo cliente, todo celular que chegar lá. Mas se você está numa rede onde você conhece todas as impressoras, todos os computadores e não quer que uma pessoa traga um notebook da casa dela e ligue na rede e já ganhe o IP, aí você bloqueia isso. Já é mais uma medida de segurança, né? Que a pessoa, se tiver um conhecimento um pouco maior, ela consegue burlar isso, né? Mas não é qualquer um que vai conseguir. Tá bom? Então é isso. Isso era o que eu tinha para passar. Como você usar, como funciona o DHCP, como configura o servidor DHCP no Linux e o WebMin, que ele não serve só para você gerenciar o DHCP, né? Ele enxerga tudo aqui. Serve para gerenciar qualquer serviço, qualquer ou não, mas grande parte do serviço, se tiver banco de dados, Apache, tudo isso que você tiver no Linux, você consegue gerenciar com o WebMin, tá bom? Então era